O norte da Itália tem um nível de poluição superior a todo o restante do país. Veja só como o norte tem muito mais poluição que o sul. Mas por que isso acontece? Um dos motivos é porque tem muito mais gente morando lá. E também porque as fábricas e empresas estão concentradas nessa região. Mas por que o norte é tão diferente do sul? A unificação da Itália aconteceu em 1848. Antes disso, a Itália era dividida em vários pedaços, cada lugar com o seu próprio jeito de governar e suas próprias diferenças em população, dinheiro e economia. Para entender isso, precisamos voltar ainda mais no tempo antes dessa unificação. A Itália só tinha sido uma vez unida na época do Império Romano. Quando o Império Romano caiu, a Itália unificada também caiu. Até 1848, vários povos governaram partes da Península Italiana. Árabes, gregos e espanhóis reinaram no sul, enquanto franceses, celtas e germânicos dominaram o norte. Por isso, a cultura, os costumes e a culinária foram fortemente influenciados por esses diferentes povos. Ao visitar os centros históricos de cada região, é possível notar diferentes influências culturais na arquitetura e na comida. No sul, encontramos vestígios dos gregos, dos romanos e até dos fenícios e árabes, além dos espanhóis. No norte, até hoje, temos a forte influência de romanos, celtas e germânicos. O período, por volta de 750 d.C., é marcado pelo início da verdadeira divisão social e cultural na Itália. Mais tarde, os bizantinos perderam o controle de partes do sul para os muçulmanos. Carlos Magno conquistou o norte, iniciando um longo período de influência da França e do Império Romano sobre esses territórios. Para combater essa influência germânica, especialmente do Império Romano, a Liga Lombarda foi criada, unindo várias cidades do norte da Itália que queriam governar a si mesmas. A Liga Lombarda foi uma aliança para resistir à interferência do Império Romano e proteger a autonomia das cidades italianas. Ela uniu cidades como Milão, Cremona e Brescia para defender interesses comuns e garantir sua independência política e econômica. A Liga desempenhou um papel crucial na história da Itália medieval, promovendo a cooperação entre cidades independentes contra ameaças externas. Também foi o local de origem de muitas das famosas cidades independentes do norte da Itália, como Gênova, Florença ou Veneza. Algumas dessas cidades se tornaram muito ricas e desenvolvidas durante o Renascimento, principalmente por causa do comércio, algo que não aconteceu no sul. Enquanto isso, os estados papais continuaram a governar grandes partes da Itália central, dividindo ainda mais o norte e o sul, e existindo como quase um estado tampão entre as duas regiões. Mais tarde, a Espanha assumiu o controle do sul da Itália e de uma pequena parte do norte também, mas não o suficiente para ser tão importante. Depois, o controle espanhol terminou com uma economia baseada principalmente na agricultura, enquanto os estados do norte se industrializaram seguindo o exemplo da Europa Central. A Itália então foi unificada em 1848. A península foi completamente unificada. Muitos do sul na época culparam o norte por essa invasão e pela destruição que ela causou, o que, segundo eles, também justificava parcialmente sua posição. O desenvolvimento no sul pode ser diferente, mas a realidade é que a Itália é um país unificado. Mas seus territórios ainda são muito diferentes, assim como no passado. O norte e o sul da Itália são diferentes em vários fatores. E o primeiro deles é o terreno. O norte tem planícies adequadas para cidades grandes, agricultura e indústrias, enquanto o sul é mais montanhoso, com menos terras planas. O clima também é distinto. O norte tem o clima mais úmido, enquanto o sul é mais quente no verão. Quanto à indústria, a poluição e a baixa qualidade do ar são mais comuns no norte. A razão principal é que a maior parte da produção industrial da Itália está no norte. Milão é o maior centro industrial, seguido por Turim. Roma e Nápoles também têm indústrias, mas são bem menores. A maioria das fábricas realmente está no norte. Lá, a indústria mecânica é a mais comum, seguida pela indústria têxtil. E o motivo para isso é que as cidades do norte são historicamente mais próximas dos consumidores do exterior. Os recursos naturais da Itália são mais disponíveis no norte.
Mas a Itália, no geral, não tem muitos recursos naturais. Essa é uma das razões pelas quais as regiões do norte contribuem mais para o PIB nacional. No geral, o norte tem uma economia muito maior do que o sul, o que também é evidente quando olhamos para o PIB per capita, mesmo considerando que o norte tem uma população maior. De acordo com as estatísticas da Eurostat de 2021, a Itália é mais dividida geograficamente do que qualquer outro país da Europa. Tem um PIB per capita de 127% acima da média da União Europeia, enquanto a Calábria, no sul, tem apenas 56%. Isso mostra uma grande disparidade no país. Quanto mais ao norte da Itália você vai, maior é o PIB per capita, e quanto mais ao sul, menor ele é. Além disso, há outras diferenças econômicas interessantes. Em termos de população, o norte também tem mais pessoas. Ao longo das costas, especialmente em Roma e Nápoles, há muito mais cidades populosas no norte do que no sul. Roma e Nápoles são centros populacionais importantes, mas o resto está principalmente no norte. A maioria das pessoas estrangeiras que se mudam para a Itália também escolhem o norte. Isso faz sentido, já que há mais indústrias e uma economia maior por lá, onde a maioria dos empregos e os melhores salários estão. O norte da Itália também é conhecido por ter uma infraestrutura melhor. O desenvolvimento humano que citamos, o IDH, leva em conta cuidados de saúde disponíveis, educação, moradia, entre outras coisas. A Itália tem um IDH relativamente alto, e o mais interessante é que o norte é muito mais alto. Já o sul mostra uma taxa de dependência de idosos menor, o que significa que as pessoas idosas são mais autônomas e muitas delas vivem no campo. Na verdade, algumas das regiões com as maiores expectativas de vida do mundo estão no sul da Itália. O sul também costuma ser preferido como destinos de férias para os turistas, sendo considerado mais bonito, menos poluído e visualmente atraente devido à natureza, o que contrasta com a forte urbanização do norte. Quando se trata de idiomas, a Itália possui apenas uma língua, mas existem muitos pequenos dialetos regionais. No sul do país, é muito comum encontrar esses dialetos. A religião é outra forma de divisão na Itália. E esse não é um país que é tão religioso como costumava ser no passado. Mas o sul supera o norte. Existem também outras diferenças que são culturais, como feriados, hábitos culinários, entre outros. Os italianos do norte podem ser loiros, alguns de descendência francesa ou germânica, enquanto no sul tendem a ter cabelos mais escuros e muito mais ascendência árabe. Os italianos do sul são mais amigáveis e hospitaleiros, e as pessoas do norte são conhecidas por serem mais fechadas. Quando o norte da Itália era controlado pelos lombardos e estava sob ataque dos bizantinos, isso marcou o começo da separação entre essas duas áreas. A partir desse ponto, a história do norte e do sul seguiram caminhos diferentes, o que explica muito das diferenças que ainda temos nos dias de hoje. Outro ponto a se considerar é o clima e a paisagem. O norte da Itália tem o clima mais frio, enquanto o sul é conhecido por suas praias ensolaradas e o clima mais quente. Essas comparações mostram como a geografia, história e cultura influenciam as diferenças dentro de um só país. Um dos locais mais ricos do mundo é exatamente aqui, a Europa. E essa grande extensão de terra continental guarda um segredo pouco conhecido: a Moldávia, um país extremamente pobre que está na Europa. Clique nesse próximo vídeo e descubra por que a Moldávia é o país mais pobre do continente mais rico. E se inscreva para receber novos vídeos.